Olá, muito bom dia para você que está ligadinho acompanhando a programação da Band. A AgroBand de hoje já está no ar, o seu programa do agronegócio. A partir de agora, confere alguns dos destaques da edição de hoje. No campo, a tecnologia e a tradição muitas vezes caminham juntas. E entre os grandes aliados do produtor rural estão os cães, conhecidos pela inteligência e pela habilidade no pastoreio. A gente está falando da raça Border Collie. Programação técnica da Expo Rio Preto começa com a primeira etapa das Intertex Agro. A iniciativa marca a abertura de 10 dias dedicados a trocas de conhecimento, reunindo produtores rurais, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor. E o mercado da pecuária vive momentos de incertezas. A expectativa de interrupção temporária das compras de carne bovina brasileira pela China e a queda no preço da arroba do boi preocupam os produtores. A gente começa a edição de hoje falando que, no campo, tecnologia e tradição costumam andar juntos. E a gente vai mostrar agora cães da raça Border Collie, como eles têm ajudado no dia a dia do produtor rural. Com movimentos rápidos e olhar atento, o Border Collie mostra porque é considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. No campo, o cão se transformou em um verdadeiro parceiro do produtor rural. Nesta cabanha de Pirapozinho, atualmente são 4 cães que se revezam no pastoreio das ovelhas. Mas por aqui tem muito mais. O Rafael, que é o produtor das ovelhas, viu na raça uma oportunidade para acabar com a falta de mão de obra no campo. A paixão pela sinofilia de funcional, né, que é os cães de função, foi a primeira coisa que me chamou a atenção no Border Collie. E depois a demanda realmente por um parceiro no trabalho, né, por uma ferramenta de trabalho no dia a dia da pecuária. Eu, como zootecnista, eu vi a dificuldade no campo em se ter mão de obra. A gente está cada vez mais com a mão de obra escassa. E o Border Collie é um aliado fundamental para quem deseja uma mão de obra de qualidade na pecuária. A raça foi desenvolvida na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, especialmente para o trabalho de pastoreio. Com reflexos impressionantes e grande capacidade de concentração, os animais conseguem conduzir o rebanho com precisão, mesmo em grandes áreas. Ele foi selecionado para a função de pastoreio, né? E para ele chegar a esse nível de trabalho que ele tem hoje, que ele é a raça mais eficiente na questão de pastoreio no mundo, né? Então ele consegue ler o rebanho, ele consegue antecipar o movimento do rebanho. Tudo isso faz com que ele faça um pastoreio com mais eficiência do que qualquer outra raça, talvez até do que a gente mesmo, se a gente fosse fazer a cavalo ou a pé. Além da obediência e da facilidade no aprendizado, uma das vantagens do Border Collie é o comportamento mais silencioso durante o manejo. Os cães quase não latem, o que ajuda a reduzir o estresse das ovelhas e contribui para o bem-estar animal na pecuária. O Border Collie, ele trabalha com pressão psicológica, então é o mínimo contato físico possível, né? Então esses cães não latem no trabalho, eles mordem, a mordida é uma ferramenta que eles utilizam quando necessário, né, para se defender. Mas assim, eles estão sempre equilibrados e sempre focando em manter esse rebanho unido sem estressar. Então realmente eles mantêm o manejo racional, que a gente chama. Lie down, lie down. Todo o trabalho dos cães é feito a partir de comandos. E muito treinador utiliza palavras em inglês para esses comandos. Mas o Rafael explica que este não é um modelo obrigatório. O cão ele absorve tons, né? Então, independente de que tom você coloca nele, ele vai obedecer, né? Ele pode ser treinado tanto no apito, como em inglês, em português ou em qualquer outra língua, desde que esses tons sejam distintos, para que ele não confunda um comando do outro. Mas toda essa obediência não acontece da noite para o dia.
O treinamento exige meses de dedicação, paciência e muita repetição. A adaptação entre o animal e o rebanho é feita aos poucos, sempre com respeito e controle. Ele normalmente já começa a ter o interesse pelo rebanho nessa idade de jovem aí, 5 meses em média, ele já está começando a ter o interesse pelo rebanho. A gente começa a apresentá-lo ao rebanho, né, em algumas vezes, mas o treinamento propriamente dito é em torno de 1 ano. Em média, um treinamento demora de 8 meses a 1 ano. No dia a dia do campo, a parceria entre o homem e o animal segue fazendo a diferença. E com inteligência, disciplina e precisão, o Border Collie mostra que é mais do que um cão de companhia. É um importante aliado no trabalho rural. Ele é um auxílio mesmo, né? Ele precisa de um condutor, então de qualquer jeito você vai ter que ter uma mão de obra. Mas sim, ele trabalharia por 2 pessoas tranquilamente nesse manejo. E a gente fala agora da Expo Rio Preto, considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e a maior do interior paulista. Durante esses 16 dias, muita coisa vai passar por lá. A abertura foi marcada pela Intertec Equidecultura, promovida pelo sistema FAESP-Senar. A programação contou com palestras sobre a raça quarto de milha, odontologia equina e autodesenvolvimento humano assistido por cavalos, reunindo estudantes, pecuaristas, produtores e técnicos interessados em ampliar o conhecimento e acompanhar as novidades da área. É um evento que chega a muitos lugares, outros estados talvez, ou municípios, né? Aqui para a nossa região, com certeza. Tá difundindo esse trabalho e mostrando que a gente pode sim, a gente pode compartilhar espaços com esses animais, né? Com muito respeito, com esse olhar mais humano que eu digo assim, humano de verdade, né? Onde sabemos que todos ocupam o mesmo espaço. Neste ano, um dos diferenciais é a realização de atividades práticas com a presença dos animais. Durante a tarde, os participantes acompanharam oficinas de doma racional, ampliando a interação entre teoria e prática. Ao todo, serão 10 dias de muito conhecimento e trocas de experiências, com assuntos que vão de abelhas e seus meles até a sustentabilidade no agronegócio. Hoje, o seminário de equidecultura, que está acontecendo. Na quarta-feira, a gente vem com agroecologia e sustentabilidade. Na quinta, bovinocultura de corte. Na sexta, eveicultura. E no sábado, fechando a primeira etapa com apicultura e meliponicultura. Já na semana seguinte, a gente retorna com avicultura, aquicultura, bovinos de leite e o evento Semeadoras do Agro, trazendo as mulheres do agro da porteira para fora. As atividades acontecem diariamente, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, sem custo algum, e são abertas ao público interessado. As inscrições podem ser feitas de forma online ou pelo telefone 17 997 83 2481. Hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja só na nossa previsão do tempo. Para essa segunda semana de agosto, as temperaturas podem ficar elevadas no interior paulista. Mínima de 16 com máxima de 34 graus em Araçatuba. Em Bauru, os termômetros podem bater 33 de máxima, com mínima de 14. Já em Marília, as temperaturas oscilam entre os 15 e os 34 graus. Presidente Prudente também marca máxima de 34, com mínima de 15. E em São José do Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 17 e os 35 graus. Primeira pausa aqui do Agroband, o intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais informação para você aí de casa. A gente volta num instante só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 350. Em Lins a R$ 355. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 104.
O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 7,14 e na granja a R$ 5,20. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 2,60, em Avaré R$ 2,40. A saca do café foi cotada em Franca a R$ 1.820 e em Marília R$ 1.700. Já estamos de volta com o AgroBand para falar agora das incertezas que vive o mercado da pecuária. Isso por conta das oscilações com o mercado chinês e também por conta do preço da arroba do boi. Veja só na reportagem. A China é o principal destino da carne bovina brasileira, mas a cota de importação com tarifa reduzida deve ser atingida nos próximos dias. Depois disso, entra em vigor uma taxa muito maior, o que pode tornar as exportações inviáveis temporariamente. A expectativa do setor é que os embarques para o mercado chinês diminuam entre julho e outubro. Com menos vendas para o exterior, os frigoríficos tendem a reduzir o ritmo de abates e ficam mais cautelosos na compra de animais. Nós estamos terminando a cota e daí sim vai ter uma tarifa extra aí, que o pessoal nosso não está de acordo e não vai entregar boi para a China com esse movimento de alta aí, né? Alguns dos frigoríficos já fecharam a cota, já não estão produzindo mais para a China, logicamente estão vendendo para outros lugares, eles não estão esperando dar o último dia da cota. Vai afetar? Sim. Vai ter um maior volume no mercado interno? Sim, vai ter um maior volume no mercado interno. Mas de contrapartida, nós também estamos consumindo mais carne do que consumia, mais proteína. Esse movimento já começa a refletir no mercado interno. O preço da arroba do boi recuou nas últimas semanas e os frigoríficos estão comprando apenas o necessário para manter as escalas de abate. A situação, segundo especialistas, é temporária. Isso é temporário, isso já acaba, porque a China, daqui 60 dias, 90 dias, ele tem que começar a comprar de novo, ou mesmo que ele não compre, vai aparecer outro tão grande quanto ela e vai comprar e vai consumir o que nós temos. Para o produtor, o momento exige planejamento. A demanda menor da indústria reduz o poder de negociação, enquanto o comportamento das exportações nas próximas semanas será decisivo para definir o rumo dos preços. Esse ano que está chuvoso, né, não tem pasto, mas também não está seco o que tem. Então dá para ir mantendo. Vai retardar o fechamento de boi e nós vamos ter um buraco negro ali em setembro, virando para outubro, vai existir um buraco negro. Não se fecha boi quando não se enxerga preço no futuro que fecha a conta. E o mercado futuro hoje está bem inferior do que o mercado atual. Em momentos de instabilidade como este, planejamento faz toda a diferença. Para o pecuarista que ainda não encontrou o melhor momento para vender os animais, o confinamento em um boitel pode ser uma alternativa para ganhar tempo, melhorar o acabamento do rebanho e esperar uma reação do mercado. A proposta do Boitel Chaparral é justamente oferecer essa estrutura ao produtor, permitindo que ele mantenha o animal bem manejado enquanto acompanha as oscilações nos preços e escolha o melhor momento para negociar. A gente aqui no Boitel Chaparral vamos fazer uma arroba produzida em torno de R$250. Então a pessoa vai comprar um boi, ela vai comprar mais ou menos a R$360, entre R$360 e R$370, vai diluir o preço alto no preço baixo, ainda vai sobrar pelo mínimo uns 7, 8% sobre o capital dele, sobra com certeza nesses preços de 340, 45, 1h50, sobra sim. Mesmo com o cenário de pressão sobre os preços, especialistas avaliam que pode haver uma melhora no mercado já nos próximos meses. Já
esse mercado muda e agora quando vier, vem com força. O boi vai bater os R$ 400 esse ano. Eu não sei quando, porque se eu soubesse eu mexia na bolsa, né? Mas que vai pela falta do boi. E não pelo consumo, mas sim pela falta do animal gordo. E a gente fala agora da colheita do café na região de Marília. O período já começou, mas começou com atraso. Para os produtores rurais, o objetivo é garantir a boa safra. A paisagem das lavouras mostra que a colheita está em pleno andamento. Máquinas e trabalhadores aproveitam o tempo firme para retirar os grãos dos pés e avançar com a safra. A colheita está caminhando já para o seu primeiro mês, né? Nós começamos um pouco mais tarde, mas ela está um pouco atrasada por conta das chuvas. Então, nós estamos aí trabalhando para correr contra o tempo aí para a gente conseguir uma safra de boa qualidade. Além da colheita, outra etapa fundamental é a secagem dos grãos. E é justamente nesse processo que a chuva pode trazer preocupação, afetando a qualidade final do produto. Isso preocupa bastante a cafeicultura, né? As chuvas na época da colheita, por conta não só da qualidade do grão que perde, mas também por incidência de algumas doenças como a ferrugem do cafeeiro, que acaba entrando um pouquinho mais tardia do que o convencional. E como nós estamos na operação de colheita, essas pulverizações para o controle dessa doença acaba ficando um pouquinho mais complicado. Mesmo com uma quebra de até 15% na colheita do café por causa da chuva, o trabalho continua acelerado nessa propriedade que fica aqui em Vera Cruz, na região do Centro-Oeste paulista. Com a previsão de chuva para os próximos dias, o trabalho é garantir uma colheita com mais qualidade e evitar desperdícios. Como que a chuva também acaba levando um pouco de café para o chão, né? Alguns produtores estão tomando algumas adaptação a alguns equipamentos para soprar esse café do chão para não ficar no meio da rua, né, jogando para debaixo do pé para depois recolher. Tem a questão das secagens, né, sempre de olho na previsão do tempo para o café que já está tomando uma umidade favorável, não tenha uma recuperação dessa umidade e prejudique a qualidade dos grãos. O monitoramento da previsão do tempo passou a fazer parte da rotina do campo. A decisão sobre o momento certo de colher e secar o café pode fazer a diferença no resultado da safra, como salienta o professor. A principal orientação técnica, acredito, é sempre estar olhando a previsão do tempo, atento, né, aos cafés que já estão com seca adiantada, guardar, né? E aproveitar os dias que tem de colheita, de sol, para fazer essa colheita o mais rápido possível e também poderá liberar as plantas, né, para a florada que deve ocorrer aí no início da primavera. A gente faz mais uma pausa aqui no Agroband, o intervalo é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, é no instante só. A saca 60 quilos da soja fechou em Ourinhos a R$ 133,00 e em Assis a R$ 124,00. A saca 60 quilos do milho seco foi negociada em Altinópolis a R$ 56,93 e em Assis R$ 58,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 97,03 e na esteira a R$ 108,38. Já estamos de volta e agora para falar de um projeto de 2 estudantes da FATEC de Rio Preto para ajudar a proteger áreas de proteção permanente. Veja só. Em meio aos desafios enfrentados durante o período de estiagem, uma inovação desenvolvida por estudantes da FATEC de São José do Rio Preto surge como uma alternativa para reforçar a prevenção de incêndios florestais na região. Bom, esse protótipo ele é constituído por um conjunto de placa de controle com sensores e atuadores para a detecção dos incêndios. Então, nós temos lá um conjunto de sensores
de detecção de chama por infravermelho, por esse espectro de luz, e também um sensor de temperatura e umidade ambiental, através do qual também nós podemos detectar a ocorrência de incêndios pela assinatura da proximidade da caloria do incêndio para com o sensor, onde ocorre o aumento abrupto da temperatura e a diminuição brusca da umidade. O protótipo foi desenvolvido como parte de um projeto acadêmico e tem como principal objetivo detectar possíveis focos de incêndio. O sistema monitora variações de temperatura e presença de chamas, até mesmo a localização do incêndio é apresentada em tempo real. Quer entender melhor? Então vamos ver na prática. Então, aqui na nossa plataforma de monitoramento, nós temos um dashboard no qual eu tenho um componente, né, que fica monitorando a questão do disparo dos eventos de incêndio. Quando não tem nada acontecendo no local do protótipo, fica uma luz verde acesa, e quando temos o evento do disparo de incêndio, essa luz muda para vermelho, e aí sim nós recebemos uma notificação no smartphone. Segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, a região de São José do Rio Preto registrou 636 focos de incêndios em vegetação nos 5 primeiros meses deste ano. A intenção é intensificar a proteção dessas áreas para que os números não cheguem aos de 2024, quando 30 milhões de hectares foram queimados. A tecnologia deverá passar por testes na Floresta Estadual de Rio Preto e na Estação Ecológica do Noroeste Paulista, locais que frequentemente registram ocorrências de incêndios durante os meses mais secos do ano. A expectativa é que o equipamento contribua para o monitoramento contínuo dessas áreas. E saiu um projeto aqui da FATEC, né, uma faculdade que a gente gosta de fazer aqui da nossa região, da nossa cidade, e ir pro estado de São Paulo, assim, é muito legal ver essa evolução, porque é muito novo, né? A gente imagina uma coisa e aí vai vindo outras componentes novos, regras de negócios novos, então códigos novos e mais ideias, gente de fora trazendo ideias também para o nosso projeto. Então, é uma agregação de várias ideias e isso faz mais aprendizado ainda, além do que a gente tem nas aulas normais aqui da faculdade. O desenvolvimento do sensor demonstra como a união entre conhecimento acadêmico e inovação pode gerar impactos positivos para a comunidade, oferecendo novas alternativas para reduzir os danos causados pelos incêndios florestais. Eu gostei muito de trabalhar nesse projeto porque uma coisa que eu vejo um grande problema, não só na cidade, né, mas também no mundo todo, é a queimada, e pensar em ajudar, em minimizar os danos que ela causa é muito gratificante. Por enquanto, a gente está focando mais nessa parte mesmo do projeto. A gente pensa em evoluir ele, mas ainda é voltado para a área de queimadas. O AgroBand de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção. Tchau!